Segundo Reis, capítulo 6. Comprou Samuel um pouco para frente. E diz assim a palavra de Deus, né? Todos encontraram? Amém. Preste bem atenção na leitura desse texto. Capítulo 6. O tempo avança, de quinta-feira o tempo é curto para a pregação. Quero incentivar os irmãos a terem o hábito de empunharem a espada, estarem com a Bíblia na mão. Hoje as igrejas parece que treinam a mente das pessoas a serem fracas, biblicamente, projetam. A pessoa nem carrega mais Bíblia. Até porque tem vergonha de carregar a Bíblia. Vai que alguém vê eu descendo circular com a Bíblia, não, olha o crente lá. Né? Pessoas que têm vergonha das Escrituras. Né? Você tem vergonha da palavra? Não? Você pode andar dentro do ônibus com a Bíblia assim, sobre a cabeça. O pessoal vai internar você também. Né? Mas tem muitas pessoas que têm vergonha das Escrituras sagradas. E é importante nós termos a habilidade de encontrar o texto. Amém? Amém. Quanto mais nós vamos manuseando a espada, quanto mais nós vamos tendo contato com o texto, mais facilidade teremos no futuro. Amém, irmãos? Amém. Eu sei, eu sou um pastor que ensino porque eu quero ver sua vida espiritual crescendo. Tem pessoas que para achar texto vão lá na folha lá e pega a página. Você está na página 2.500 e alguma coisa, né? A pessoa precisa entender como que a Bíblia se compõe para ela ir treinando o coração e a mente. Mas o melhor treinamento começa carregando a Bíblia. Tá certo? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus, segundo Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se conturbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Não fecha o texto, vamos ficar até o versículo 12 por enquanto, porque nós vamos continuar no 13 daqui a pouco. Amém? Recline a sua cabeça e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua palavra. Abra o meu entendimento. Faça com que este texto se torne alimento para a minha alma nesta noite. Eu sei, Senhor, que nem só de pão viverei, mas de toda a palavra. E esta parte aqui faz parte do todo. Fale ao meu coração. Estou pronto para ouvir. E para obedecer a tua instrução. Eu me ponho, Senhor, diante de ti, para a tua glória e honra. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, mas não feche o texto. Fique com o texto. Irmãos, quero começar dizendo que Deus, Ele tem poder para frustrar os planos do maligno contra o seu povo. Deus tem esse poder. Deus, na sua onisciência, Ele tem poder para frustrar
os ataques e as investidas do mal contra o povo de Deus. Hoje eu quero, com base nesse texto, mostrar para os irmãos que nós inevitavelmente estamos envolvidos no mundo espiritual, uma batalha espiritual. O mundo espiritual não será realidade só na eternidade, onde estaremos diante de anjos, arcanjos, querubins e serafins, e os condenados estarão lá na condenação, no suplício eterno, juntos também com os demônios, os principados, potestades, todas as hostes do mal. Não. O mundo espiritual, ele já se faz sentir, já se faz presente. Jesus esteve em constante batalha com o mundo espiritual. Jesus esteve em muitos confrontos. O mundo espiritual, ele é muito, e permita-me usar essa expressão, ele é muito mais real do que o mundo físico. Se é que há intensidade na realidade. Por isso que eu digo, permita-me dizer, né? Ele é mais real do que o mundo físico. O mundo físico é efêmero, mas o mundo espiritual, ele é real. Os demônios, eles se refestelam nos ares. Há demônios em número suficientes para possuírem todos os 7 bilhões ou mais de seres humanos na Terra. Porque com certeza existe muito maior número de demônios do que 7 bilhões de seres humanos, ou mais de 7 bilhões. Estou arredondando a população mundial. Mas a verdade é que nesse mundo, esses 7 bilhões, muitos e muitos deles são lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Aleluia. Aleluia. E dentre estes, estamos nós aqui. E somos, por conseguinte, habitações, ou habitação de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia. Jesus, ele habita em nós. Ele está em nós. Isso não é no sentido figurado. Isso é real. Ele habita em nós. Glória a Deus. Jesus está em nós. Nós somos templo dele. Mas o mundo espiritual, ele é muito mais real, volto a dizer pela terceira ou quarta vez, do que o mundo físico. O apóstolo Paulo, ele dedicou um capítulo de Efésios, um capítulo praticamente quase inteiro, capítulo 6, para desvendar para os irmãos ali, para os Efésios, né? Os irmãos de Éfeso, para desvendar diante deles esta realidade. E eu quero que os irmãos olhem para mim, não olhem para os amalequitas que estão aqui agora. Amém, irmãos? Eu estou aqui, estou tendo contato visual com todos os irmãos praticamente. E a gente percebe quem está em off. A gente percebe quem está com a mente lá no shopping. Com a mente lá na novela que vai passar não sei que horário. A gente percebe. A gente percebe aqueles que de vez em quando no culto estão pescando. Dá uma pescada. Parece que puxa uma lambaria e vai ver, não é. Deus quer cativar a sua mente. Amém. Deus não quer que você sofra de cansaço espiritual. Deus não quer que você tenha uma mente preguiçosa. E nos preocupa que nós estamos gravando, que nem tudo a gente posta. Porque a minha preocupação é doutrinar a igreja. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Fazer com que a igreja cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E se agora, no momento da pregação, o sono chegou em você, esse sono é espiritual, tem que ser repreendido. Porque tem pessoa que no louvor vai tudo muito bem, na hora da pregação o sono bate, a mente dela se desliga, e ela fica muitas vezes até como uma imagem de escultura, fica com os olhos abertos. De vez em quando ela faz assim para... A imagem de escultura pisca, não pisca.
A imagem de escultura fecha os olhos? Não fecha. Fecha, não fecha os olhos. Mas a pessoa só está com o corpo presente. Não é velório, não. Está com o corpo presente, mas a mente em outro lugar. E isso faz parte da batalha espiritual. Porque o diabo não quer que a palavra processe, sabia? O diabo não quer que a pessoa entenda a palavra. O diabo tem pavor que a pessoa entenda a palavra. Quando a pessoa entende a palavra, ela será liberta. Quando a pessoa entende a palavra, ela será crente poderosamente. Aleluia. Quando a pessoa entende o Evangelho. Irmãos, eu entendi o Evangelho, eu tinha 16 anos de idade. Eu era um menino. Eu estava diante de um mundo que poderia me devorar, das muitas e múltiplas formas que o mundo devora um jovem de 16 anos. Mas eu entendi a palavra, aleluia. E quando a palavra, quando o Espírito Santo faz com que nós entendamos a palavra de Deus, o diabo tem pavor disso, porque nós trilhamos agora pelas Escrituras Sagradas, nós andamos pelas Escrituras Sagradas, nós caminhamos pelas Escrituras Sagradas. E o apóstolo Paulo, se a sua mente não titubeou, você lembra que eu acabei de dizer do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dedicou o capítulo 6 aos Efésios para tratar desta batalha, dizendo que no demais, irmãos meus, no demais, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de fazer tudo, depois de resistir nos dias maus, vocês ficarem firmes. Porque tem pessoas que na batalha espiritual, no final da batalha, ficam um estardalhaço, destruídas. O inimigo parece que mina a fé, mina a esperança da pessoa, tira tudo. E Paulo diz, porque a nossa luta, ele vai falando, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. E ele fala, e é nas regiões celestiais, não fala que é no céu, nós não vamos lá no céu batalhar contra demônios. Mas a batalha é no campo espiritual e aqui na terra. O mundo espiritual é real. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. O mundo espiritual. E a melhor maneira de se preparar para a batalha espiritual, sabe qual é? A melhor maneira de nós nos prepararmos para a batalha espiritual é tendo uma vida cristã verdadeira. A vida cristã verdadeira nos habilita para a batalha espiritual. A batalha espiritual não consiste em dizer, está amarrado, ou então identificar o demônio. Você está expulsando o demônio, de repente você usa o nome errado do demônio, daí você não expulsou certo, tem que identificar o demônio. Não. A verdadeira batalha espiritual consiste em olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Certa feita, o rei Senaqueribe, e isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, não precisa ler. Senaqueribe estava sitiando Judá. E Senaqueribe era o rei da Assíria. Nós lemos o texto agora da Síria. Não confunda Assíria com Síria. Aqui é Síria. Daqui a pouco a gente vai aqui na Síria. Tá certo? Lá era o rei da Assíria. E o nome dele era Senaqueribe. E ele sitiou Jerusalém. E diz a palavra de Deus que Ezequias, que era o rei de Judá, tomou a palavra diante do povo e diz: não temais esta grande multidão que vem contra nós. Vocês não temem, porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o nosso Deus, que nos livra e nos ajuda. E o nosso Deus é maior do que tudo. E ele diz no versículo, especificamente no versículo 7, diz que maior em número são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Batalha espiritual. Amém? Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que naquela batalha um anjo só matou 185 mil soldados. Aleluia. O que vocês acham? 185 mil pessoas seria o tamanho de uma cidade? Tem cidades
por aí com essa quantidade de habitação, de habitantes? Tem, não tem? Seria até uma cidade de porte médio, né? Não é verdade? 185 mil soldados assírios foram derrotados por um único anjo. Você imagina então Deus batalhando, irmãos? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu acho lindo o que Ezequias diz. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o resultado disso, no versículo 8, diz que o povo descansou nas palavras do rei Ezequias. Porque quando a pessoa não consegue descansar, o inimigo persegue. E não é descansar fisicamente, descansar na alma, saber que Deus está cuidando dela. Aleluia. Aleluia. Diga isso para você mesmo. Deus está cuidando de mim. E se Deus está cuidando de ti, então descanse nesta palavra. Aleluia. Eu acho maravilhoso isso, porque diz a palavra de Deus explicitamente. A palavra do Senhor diz que o povo, olha só, ele diz assim: esforçai-vos, não precisa achar não. Hoje é culto de libertação, vou pregar até livremente, até meia-noite hoje. Depois a missionária Silvana pergunta: posso postar? Eu digo: eu preciso ouvir, né? Porque estou no púlpito. E, enfim, mas diz assim a palavra, o rei Ezequias, que era o rei de Judá, ele diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque eu tinha citado dizendo mais são os que estão conosco, não, é um outro contexto. Aqui diz: porque há um maior conosco do que com eles. Há de existir, de haver. Existe alguém conosco que é maior do que todos os que estão com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Graças a Deus. E diz o versículo 21, então o Senhor enviou, agora lá na frente, né? Não precisa achar aí não. Enviou, o pastor ainda bem que não precisa não, tem que achar a página, tudo que é demônio. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, os príncipes e os chefes do arraial da Síria, e este tornou como vergonha de rosto a terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. E o anjo e Deus obrou maravilhosamente em prol da nação de Israel, de Judá, especificamente Judá. Irmãos, amém? Vocês estão me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O mundo espiritual, ele é real, e não vai ser só lá na eternidade. Paulo então fala da batalha. O apóstolo Paulo, já bem no Novo Testamento, em um sentido estritamente espiritual e glorioso, ele diz em Romanos 8:31, que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta. Quem será contra nós se Deus é por nós? Quando o povo de Israel estava praticamente na frente do Mar Vermelho, e o povo começou a acusar Moisés, dizendo: não havia sepulcro suficiente lá no Egito, para que nós fôssemos sepultados lá, trouxéssemos aqui para morrermos aqui, montanha de um lado, montanha do outro, Mar Vermelho à frente, Faraó vinha atrás. Lá em Êxodo 14 fala até a quantidade de carros e soldados que Faraó disponibilizou naquele momento para ir contra aquele povo escravo, aquele povo que não tinha armamento, não tinha preparo militar nenhum, povo, homens, mulheres, crianças, né?
e o exército poderoso vindo contra eles. Aí Moisés toma a palavra e diz: não temam, vocês não tenham medo, vocês não temam, diz ele. Eu vou ler aqui para os irmãos, para nós, não vou citar novamente, porque eu não quero que você ache, eu quero que você só ouça agora. Diz assim a palavra de Deus. Moisés fala assim: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Esses homens que vocês viram, vocês nunca mais vão contemplar eles. Irmãos, sabe por quê? Porque todos eles seriam sepultados nas águas do Mar Vermelho, seriam mortos. Mas aí então Moisés fala assim, versículo 14 de Êxodo, agora sim, mas não precisa achar. Ele diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Vocês fiquem calados, que Deus vai pelejar por vocês. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O mundo espiritual é real, e não será real só na eternidade. Deus, ele batalha por nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Lá também em Isaías, Deus, ele vai falar com o povo de Israel dizendo o seguinte: não temas, Isaías agora, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Falando para Israel, dando alento para Israel nesse momento. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, Deus, ele cuida de nós. Amém? Lembra, e sabe por que eu li o Salmo 91 hoje? De propósito. De propósito, porque tudo no culto tem propósito. O pastor, ele não improvisa. O pastor que zela por alimento, ele prepara o alimento. Ele vai aos pés de Cristo buscar esse alimento. E eu zelo pelos irmãos com o zelo de Cristo. Gostaria de zelar mais ainda, mas dentro da minha limitação eu zelo por trazer um alimento que a sua alma, se absorver ele, será fortalecido. Por isso que eu desafio a sua mente a estar aqui. Por isso que eu desafio a sua mente a não passear neste momento e não ir em busca de outra coisa. Sabe por quê? Porque é alimento preparado. Você imagine o pai, ou melhor dizendo, a mãe, prepara aquela comida com muito labor ali, com muito carinho, e o filho fala: não quero. Estou indo, come primeiro. Eu não sei, não sou mãe. Né? Mas eu imagino que isso deve entristecer uma mãe. Não é verdade? Deus quer que nós tenhamos apetite pela palavra. Apetite pela palavra de Deus é sinal de saúde espiritual. Quando uma pessoa não tem fome, alguma coisa está errada, não é? Não é verdade, irmãos? A fome não é uma bênção? É uma bênção, principalmente quando ela é saciada. Mas a pessoa que não tem fome, alguma coisa não está bem no organismo, no metabolismo dela, no corpo dela. Está doente, uma situação, está sem fome. Então é sinal de saúde quando nós temos fome pela palavra de Deus. Então eu volto agora lá no Salmo 91. Por que eu citei o Salmo? Por que eu li o Salmo 91? De propósito. Porque o Salmo 91, ele nos dá, assim, no Antigo Testamento, uma clareza muito grande do mundo espiritual. Ele fala de seta que voa de dia, mortandade que assola ao meio-dia. Diz a palavra de Deus, né? Ele vai falando
vai falando muitas coisas, muitos detalhes que tem a ver com o mundo espiritual. Ele vai dizendo, laço do passarinheiro. Ele te livrará, Deus te livrará do laço do passarinheiro. Você imagina que é um laço literal? Assim, que alguém coloca uma corda com um círculo lá e fica esperando a pessoa passar. A pessoa vai passando, pisou, puxa aí, tal. Se é laço do passarinheiro, aqui o passarinheiro é o diabo. E o laço do passarinheiro aqui é algo espiritual. Amém? Amém. Tá certo? A Bíblia só tem um sentido, hermeneuticamente falando, e o sentido é literal, a menos que o texto diga que não é. Mas do contrário, temos que encará-la literalmente. Então o texto aqui está me dizendo que não é um laço físico, é um laço espiritual. Amém, irmãos? Amém. Porque o laço do passarinheiro é o diabo, e ele te livrará, e também te livrará da peste, o quê? Então tem peste perniciosa. Olha só, te cobrirá com suas asas, suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e procura. Não temerás espanto noturno. Então existe o quê? Nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. O diabo ele assola a pessoa a qualquer momento. Só que quem tem a marca do sangue de Cristo está protegido. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. O diabo ele odeia ser resistido. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ontem eu fiz uma visita para uma pessoa e disse isso. O missionário Renato e eu visitamos uma pessoa e dissemos isso para a pessoa. Que o diabo ele odeia ser resistido. Ele odeia. Se você resistir, ele foge. Amém, irmãos? Amém. Só que tem que resistir ele como? Um sal grosso? Usar a arma dele contra ele? Xingando ele? Tem pessoa que xinga o diabo. Fala palavrão para o diabo. Fala palavrão para mim é louvor. Se eu estou falando coisa maravilhosa para Deus, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és altíssimo, tu és santíssimo, isso glorifica, porque faz parte do caráter de Deus, e Deus recebe como adoração. Agora o diabo que é sujo-imundo, se você xingar ele, é louvor para ele. Se você quisesse ofender ele, tem que falar bem dele, mas também não vai falar bem dele também, porque você estará mentindo, certo? Que o diabo é só mal. O diabo ele é mau. A Bíblia diz que ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade. Jesus ele identificava o mundo espiritual rapidamente. Os judeus tentavam esconder, o diabo tentava esconder atrás, debaixo do tapete. Jesus levantava, falando: não, isso aqui é capeta. Não, isso aqui é capeta. A palavra vossa seja se ensina ou não, que passar de se ensina ou não é do diabo. Os judeus estavam lá dizendo: nós temos um pai que é Abraão, nós temos um pai que é Deus, nós somos descendentes de Abraão, nós somos religiosos. Jesus falou: não, vocês têm por pai ao diabo. O diabo estava tentando esconder atrás da hipocrisia daquele povo, e Jesus falou: não, é o capeta que é o pai de vocês. Jesus disse isso? Não disse, irmãos? Só que ele não disse capeta, eu estou dizendo capeta, ele diz diabo, né? Vós tendes por pai ao diabo. Então Jesus era rude. Dizer assim para o povo: olha, o pai de vocês é o diabo. O que vocês acham? Ele vai falar: mas isso é falta de amor, né? Isso é falta de amor. Mas Deus quer que nós entendamos que o mundo espiritual é real. E se a pessoa não estiver na presença de Deus, a pessoa estará à mercê das forças das trevas. E daí o Salmo diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? E depois diz lá que pisarás o leão e a áspide, né? A serpente, calcarás aos pés o filho do leão, né? E assim vai indo. E Deus dá ordem aos seus anjos para que não tropeces. O mundo é espiritual. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Como que eu termino a mensagem se eu nem comecei o texto? Nem comecei o texto.
Mas nesse texto aqui que nós lemos, que é 2 Reis, capítulo 6, e eu vou terminar já, diz a palavra de Deus, eu pedi que os irmãos não fechassem a Bíblia, diz que o rei da Síria fazia guerra a Israel. E Deus, o que ele fazia? Ele frustrava os planos do rei da Síria. Lembra que eu falei no início que Deus frustra? Estão comigo, irmãos? Amém. O rei da Síria, ele pensava, olha, em tal e em tal lugar vai estar o meu acampamento, vão armar emboscada, vou preparar ali uma emboscada para Israel. Só que conforme ele pensava lá na sua câmara de dormir, nós temos cama para dormir, ele tinha câmara. Você não é rei, né? Nem rainha, mas o rei da Síria tinha câmara para dormir. E tudo que ele pensava lá na sua câmara de dormir, Eliseu ficava sabendo lá em Israel. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso não é espiritual? É espiritual, isso não é. Aí o profeta Eliseu falava para o rei de Israel, olha, guarda-te de passares em tal lugar, porque os sírios estarão lá, eles estão armando emboscada. Aí o rei de Israel então se precavia, né? Pelo que eu entendo do texto, ele antecipava, porque ele acampava naqueles lugares antes que eles acampassem, né? E diz a palavra de Deus que isso conturbou o coração do rei da Síria, não é da Síria. Conturbou o coração dele, e ele chamou seus súditos, seus servos, e diz, olha, vocês não vão me falar quem é daqui do meio que está me traindo? Quem está aqui que é pelo rei de Israel? Porque tudo que eu planejo o rei de Israel fica sabendo. Quem que está contando? Em outras palavras, tem um dedo duro aqui. Tem alguém que está entregando os meus planos, os meus propósitos para o rei de Israel. Que eu não consigo, tudo que eu planejo, sou frustrado. E aí teve um dos seus servos que diz, não, ó rei, não é ninguém daqui não. Na verdade, o profeta Eliseu que está lá em Israel. Tudo que o senhor pensa na câmara sua de dormir, o rei de Israel fica sabendo através do profeta Eliseu. Aí ele manda, ele fica enfurecido, mas vê que Deus está usando o profeta. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Vocês estão entendendo o texto? E diz a palavra de Deus então que ele mandou, vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber que estava em Dotã, uma cidadezinha, né? Vilarejo, uma cidade pequena, né? E daí então o rei da Síria, preste bem atenção, eu vou finalizar, eu vou encurtar, porque também um incidente, um acontecimento bíblico, já de meio que de domínio público. A gente já tem, né? A maioria já tem essa história, de alguma forma já ouviu isso. Mas o importante é nós aplicarmos, ter a aplicabilidade desse texto na nossa vida. Isso que importa. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Porque se não tiver aplicabilidade, para mim de nada vale. E quando nós oramos pedindo, Senhor, nos dê a palavra, que a tua palavra se torne alimento, ela se torna alimento quando ela é aplicável a nós através de quem? Do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus está aplicando a palavra? Amém. Porque Deus está falando para você de batalha espiritual. E Deus está falando para você que qual que é a melhor maneira de se preparar para a batalha espiritual? Alguns aí já memorizaram. O verdadeiro preparo para a batalha espiritual é vida cristã verdadeira. Não é estar amarrado, né? Não é o sangue de Jesus tem poder e tanto, não. É vida cristã verdadeira. Porque o diabo, ele identifica a pessoa. Ele sabe quem tem a marca do sangue. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus quer que você tenha a marca do sangue sobre a sua vida. E diz a palavra de Deus, então, que ele sitiou o rei da Síria à noite. O diabo sempre trabalha na escuridão, né? À noite, ele enviou, né, um exército, um grande exército, diz o texto, e cercaram a cidade. Irmãos, o exército todo para pegar um homem. O diabo às vezes ele mobiliza o inferno inteiro contra alguém.
Só que o servo de Deus não está sozinho. Amém? Glória a Deus. E diz a palavra de Deus então que o moço do homem de Deus, o aprendiz e profeta Geazi, levantou muito cedo. Levantou cedo, olhou pela janela. A noite ainda estava declinando, o dia estava raiando. Ele abriu a janela e viu, diz o texto, que ele viu que tinha sido cercado a cidade. E ele diz: ai meu Senhor, não ao Senhor a Deus, ai meu Senhor, a Eliseu, né? O Senhor em letra minúscula, inclusive aqui. Tá? Ah, meu Senhor, que faremos? Sabia que quando uma pessoa só tem ótica para ver o poder do diabo, mas não tem ótica para ver o poder de Deus, ela se desespera? Eliseu ficou desesperado, mas Geazi ficou. O moço era o aprendiz dele, ficou, olhou na janela. Quando você olhar na janela, não enxergue só as tropas do inimigo, mas enxergue aquele que diz através da boca de Moisés: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aquele que usou a boca de Ezequias para dizer: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor dos exércitos. Aquele que disse através da boca e da pena de Paulo, né? Que diremos pois, né? Que diremos pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? O moço, o aprendiz, por isso que não vingou, né? Por isso que não vingou. Crente que não tem visão espiritual pode, como diz o ditado, pode pendurar a chuteira, não adianta. Se você intentar o ministério sem a fé e sem a autoridade do Espírito Santo, o diabo faz picadinho na sua vida. Porque ministério é batalha contra capeta, é batalha contra a carne. Se você estiver no púlpito para agradar ego ou homens, pode desistir. Você tem que estar no púlpito como um porta-voz do céu, pregar e deixar o povo que faça o que quiser com a palavra. Se quiser jogar no lixo, joga, e se quiser colocar no coração, um dia vai morar no céu, porque essa palavra vai levar a pessoa para o céu. É como uma rede gloriosa. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu amo os irmãos. Eu acabei de dizer agora há pouco que eu tenho zelo de Cristo pelos irmãos e desejo ter ainda mais. Mas você pode ter certeza que eu nunca vou poupar o seu ego ou poupar a sua carne, porque eu também não poupo o meu ego e nem a minha carne. O meu ego está crucificado e muitas vezes quer ressuscitar, né? Mas ele tem que ficar sangrando na cruz, né? Porque Cristo vive em mim. Aleluia. Amém? Diga graças a Deus. E eu vou terminar dizendo o seguinte: ele ficou desesperado e diz: ai meu Senhor, que faremos? E daí o profeta responde e ele diz: não temas. Olha o que o profeta fala: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Glória. Amém? E orou Eliseu, disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que vejas. E o Senhor abriu os olhos espirituais, no caso. Amém? Os olhos aqui, quais olhos que Deus abriu? Espirituais, só que também manifestando através dos olhos físicos, né? E diz o texto: e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio do quê? Cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Irmãos, o que são esses carros e cavalos e carros de fogo? Não é o mundo espiritual? É ou não é, irmãos? Então nós não estamos espiritualizando o texto ele é espiritual. Glória a Deus. A pessoa precisa ter ótica espiritual também. Amém? Glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Por isso hoje nós oramos pelo seu lar, para que Deus colocasse os seus anjos lá. E por isso você pode e deve sempre orar: Deus, coloca os teus anjos em meu derredor. Mas saiba que maior é aquele que está em ti, aquele que habita em ti. 1 João 4,4 também fala isso, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você veja que João, Paulo, Isaías, Ezequias, Moisés, Eliseu, todos eles fazem menção e afirmações de algo que transcende o mundo físico, mas que entra no mundo espiritual.
E Deus quer que nós estejamos preparados para essa batalha, e o preparo para essa batalha é vida com Deus, é vida no altar, é adoração a Deus. Assim tudo vai muito bem. A batalha vai ser ferrenha, terrível, mas nós seremos guardados, amparados e protegidos pelas mãos benditas e gloriosas do nosso Deus. Diga amém. Diga Deus seja louvado. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Diga Deus seja louvado. Irmãos, que vocês, todos vocês, sejam fortalecidos nessa fé. Vamos nos colocar em pé, na presença bendita do nosso Deus. Eu quero que você feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu vou pedir que os missionários venham aqui à frente, por favor. Daqui a pouco nós já estaremos encerrando. Mas eu peço que o missionário Roberto, o missionário Davi, o missionário Silvana, tomem posição aqui. Nós vamos orar nesse instante.